O livro de Êxodo. O mesmo começa com os israelitas vivendo no Egito, onde se tornaram numerosos e prósperos. Um novo faraó, que não conhecia José, subiu ao poder e, temendo o crescimento dos israelitas, os escravizou e ordenou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem mortos. No entanto, uma mulher da tribo de Levi escondeu seu filho por 3 meses e, quando não pôde mais escondê-lo, colocou-o em um cesto no rio Nilo. A filha do faraó encontrou o bebê e o adotou, chamando de Moisés. Moisés cresceu na corte do faraó, mas, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, matou o egípcio e fugiu para Midian. Lá, casou-se com Zípora, filha de Jetro, e tornou-se pastor. Um dia, enquanto cuidava das ovelhas, Moisés viu uma sarça ardente que não se consumia. Deus falou com ele do meio da sarça, revelando seu plano de libertar os israelitas da escravidão e enviando Moisés de volta ao Egito para liderar essa missão. Moisés, relutante, voltou ao Egito com seu irmão Arão como porta-voz. Eles confrontaram o faraó, pedindo a libertação dos israelitas, mas o faraó recusou. Deus então enviou 10 pragas sobre o Egito. As águas do Nilo se transformaram em sangue, rãs infestaram a terra, piolhos e moscas atormentaram os egípcios, uma peste matou os animais, úlceras afligiram as pessoas, uma tempestade de granizo destruiu as colheitas, gafanhotos devoraram o que restou, trevas cobriram o Egito por 3 dias e, finalmente, todos os primogênitos egípcios morreram. A última praga levou o faraó a ordenar que os israelitas deixassem o Egito. Os israelitas partiram apressadamente, celebrando a primeira Páscoa, e Deus os guiou pelo deserto com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Quando o faraó mudou de ideia e perseguiu os israelitas com seu exército, Deus abriu o Mar Vermelho, permitindo que os israelitas atravessassem em terra seca. O exército egípcio seguiu, mas as águas voltaram e os afogaram. Após a travessia do Mar Vermelho, os israelitas cantaram um cântico de louvor a Deus, liderados por Moisés e sua irmã Miriam. Eles celebraram a vitória sobre os egípcios e a libertação da escravidão. No entanto, logo enfrentaram a escassez de água em Mara, onde as águas eram amargas. Deus instruiu Moisés a lançar um pedaço de madeira na água, tornando-a doce e potável. Em Elim, encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras, onde acamparam. Continuando sua jornada pelo deserto, os israelitas começaram a murmurar por falta de comida. Deus ouviu suas queixas e providenciou maná, um alimento milagroso que aparecia todas as manhãs e codornizes à noite. Moisés instruiu o povo a recolher apenas o necessário para cada dia, exceto na véspera do sábado, quando deveriam recolher o dobro para que pudessem descansar no dia sagrado. Apesar das instruções, alguns tentaram guardar o maná para o dia seguinte, mas ele apodrecia e criava vermes. Em Refidim, os israelitas novamente enfrentaram a falta de água e reclamaram com Moisés. Deus instruiu Moisés a bater na rocha com seu cajado, e a água jorrou para saciar a sede do povo. Nesse local, os amalequitas atacaram os israelitas. Josué liderou os homens na batalha, enquanto Moisés, com a ajuda de Arão e Hur, mantinha as mãos erguidas em oração. Enquanto Moisés mantinha as mãos levantadas, os israelitas prevaleciam. Quando as abaixava, os amalequitas ganhavam vantagem. Com o apoio de Arão e Hur, Moisés manteve as mãos erguidas até o pôr do sol, e os israelitas venceram a batalha. Chegando ao Monte Sinai, Deus fez uma aliança com os israelitas. Moisés subiu ao monte e recebeu os 10 mandamentos, gravados em tábuas de pedra, e outras leis para guiar o povo. Deus instruiu Moisés a construir o tabernáculo, um santuário móvel onde ele habitaria entre os israelitas. Bezalel e Aholiabe foram escolhidos para liderar a construção, e o povo contribuiu generosamente com materiais e habilidades. Enquanto Moisés estava no monte, o povo se tornou impaciente e pediu a Arão que fizesse deuses para eles. Arão fez um bezerro de ouro, e o povo adorou a imagem. Deus informa Moisés sobre a apostasia e amica destruir o povo, mas Moisés intercedeu, lembrando as promessas de Deus ao hebreu, Isaac e Jacó. Moisés desceu com as tábuas da lei, viu a idolatria e quebrou as tábuas em ira.
Ele destruiu o bezerro de ouro, convocou os levitas para punir os idólatras e voltou ao monte para interceder pelo povo. Deus renovou a aliança e deu novas tábuas da lei a Moisés. A construção do tabernáculo foi concluída, e a glória de Deus encheu o santuário. Deus guiou os israelitas pelo deserto, e a nuvem sobre o tabernáculo indicava quando deveriam acampar e quando deveriam seguir viagem. O livro de Êxodo é uma narrativa poderosa da libertação dos israelitas da escravidão, da revelação da lei divina e do estabelecimento de um relacionamento especial entre Deus e seu povo. A história de Moisés e dos israelitas no deserto é um testemunho da fidelidade de Deus, da importância da obediência e da necessidade de confiar em sua provisão e orientação. Após a travessia do Mar Vermelho, os israelitas cantaram um cântico de louvor a Deus, liderados por Moisés e sua irmã Miriam. Eles celebraram a vitória sobre os egípcios e a libertação da escravidão. No entanto, logo enfrentaram a escassez de água em Mara, onde as águas eram amargas. Deus instruiu Moisés a lançar um pedaço de madeira na água, tornando-a doce e potável. Em Elim, encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras, onde acamparam. Continuando sua jornada pelo deserto, os israelitas começaram a murmurar por falta de comida. Deus ouviu suas queixas e providenciou maná, um alimento milagroso que aparecia todas as manhãs e codornizes à noite. Moisés instruiu o povo a recolher apenas o necessário para cada dia, exceto na véspera do sábado, quando deveriam recolher o dobro para que pudessem descansar no dia sagrado. Apesar das instruções, alguns tentaram guardar o maná para o dia seguinte, mas ele apodrecia e criava vermes. Em Refidim, os israelitas novamente enfrentaram a falta de água e reclamaram com Moisés. Deus instruiu Moisés a bater na rocha com seu cajado, e a água jorrou para saciar a sede do povo. Nesse local, os amalequitas atacaram os israelitas. Josué liderou os homens na batalha, enquanto Moisés, com a ajuda de Arão e Hur, mantinha as mãos erguidas em oração. Enquanto Moisés mantinha as mãos levantadas, os israelitas prevaleciam. Quando as abaixava, os amalequitas ganhavam vantagem. Com o apoio de Arão e Hur, Moisés manteve as mãos erguidas até o pôr do sol, e os israelitas venceram a batalha. Chegando ao Monte Sinai, Deus fez uma aliança com os israelitas. Moisés subiu ao monte e recebeu os 10 mandamentos, gravados em tábuas de pedra, e outras leis para guiar o povo. Deus instruiu Moisés a construir o tabernáculo, um santuário móvel onde ele habitaria entre os israelitas. Bezalel e Aholiabe foram escolhidos para liderar a construção, e o povo contribuiu generosamente com materiais e habilidades. Enquanto Moisés estava no monte, o povo ficou impaciente e pediu a Arão que fizesse um deus para eles. Arão fez um bezerro de ouro, e o povo começou a adorá-lo. Deus ficou furioso com a apostasia e ameaçou destruir o povo, mas Moisés intercedeu, lembrando a Deus das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Moisés desceu com as tábuas da lei, viu a idolatria e, em sua ira, quebrou as tábuas. Ele destruiu o bezerro de ouro, convocou os levitas para punir os idólatras e voltou ao monte para interceder pelo povo. Deus renovou a aliança e deu novas tábuas da lei a Moisés. A construção do tabernáculo foi concluída, e a glória de Deus encheu o santuário. Deus guiou os israelitas pelo deserto, e a nuvem sobre o tabernáculo indicava quando deveriam acampar e quando deveriam seguir viagem. O livro de Êxodo é uma narrativa poderosa da libertação dos israelitas da escravidão, da revelação da lei divina e do estabelecimento de um relacionamento especial entre Deus e seu povo. A história de Moisés e dos israelitas no deserto é um testemunho da fidelidade de Deus, da importância da obediência e da necessidade de confiar em sua provisão e orientação. Após a travessia do Mar Vermelho, os israelitas cantaram um cântico de louvor a Deus, liderados por Moisés e sua irmã Miriam. Eles celebraram a vitória sobre os egípcios e a libertação da escravidão. No entanto, logo enfrentaram a escassez de água em Mara, onde as águas eram amargas. Deus instruiu Moisés a lançar um pedaço de madeira na água, tornando-a doce e potável. Em Elim, encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras, onde acamparam.
Continuando sua jornada pelo deserto, os israelitas começaram a murmurar por falta de comida. Deus ouviu suas queixas e providenciou maná, um alimento milagroso que aparecia todas as manhãs e codornizes à noite. Moisés instruiu o povo a recolher apenas o necessário para cada dia, exceto na véspera do sábado, quando deveriam recolher o dobro para que pudessem descansar no dia sagrado. Apesar das instruções, alguns tentaram guardar o maná para o dia seguinte, mas ele apodrecia e criava vermes. Em Refidim, os israelitas novamente enfrentaram a falta de água e reclamaram com Moisés. Deus instruiu Moisés a bater na rocha com seu cajado, e a água jorrou para saciar a sede do povo. Nesse local, os amalequitas atacaram os israelitas. Josué liderou os homens na batalha, enquanto Moisés, com a ajuda de Arão e Hur, mantinha as mãos erguidas em oração. Enquanto Moisés mantinha as mãos levantadas, os israelitas prevaleciam. Quando as abaixava, os amalequitas ganhavam vantagem. Com o apoio de Arão e Hur, Moisés manteve as mãos erguidas até o pôr do sol, e os israelitas venceram a batalha. Chegando ao Monte Sinai, Deus fez uma aliança com os israelitas. Moisés subiu ao monte e recebeu os 10 mandamentos, gravados em tábuas de pedra, e outras leis para guiar o povo. Deus instruiu Moisés a construir o tabernáculo, um santuário móvel onde ele habitaria entre os israelitas. Bezalel e Aholiabe foram escolhidos para liderar a construção, e o povo contribuiu generosamente com materiais e habilidades. Enquanto Moisés estava no monte, o povo ficou impaciente e pediu a Arão que fizesse um deus para eles. Arão fez um bezerro de ouro, e o povo começou a adorá-lo e Deus quis destruir o povo. Porém Moisés orou por eles, lembrando a Deus das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Moisés desceu com as tábuas da lei, viu a idolatria e, em sua ira, quebrou as tábuas. Ele destruiu o bezerro de ouro, convocou os levitas para punir os idólatras e voltou ao monte para interceder pelo povo. Deus renovou a aliança e deu novas tábuas da lei a Moisés. A construção do tabernáculo foi concluída, e a glória de Deus encheu o santuário. Deus guiou os israelitas pelo deserto com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, indicando quando deveriam acampar e quando deveriam seguir viagem. A presença divina era constante, assegurando ao povo que Deus estava com eles em cada passo da jornada. Enquanto viajavam, Deus continuou a prover para as necessidades dos israelitas. Quando enfrentaram a falta de água novamente, Deus instruiu Moisés a falar com uma rocha, e dela jorrou água para saciar a sede do povo. Deus também deu instruções detalhadas sobre como deveriam viver, incluindo leis sobre justiça, adoração e convivência comunitária. Essas leis foram fundamentais para moldar a identidade e a coesão do povo de Israel. Os israelitas enfrentaram vários desafios no deserto, incluindo conflitos internos e externos. Em um momento, Corá, Datã e Abirão lideraram uma rebelião contra Moisés e Arão, questionando sua liderança. Deus interveio, fazendo a terra abrir e engolir os rebeldes, reafirmando a autoridade de Moisés e Arão. Além disso, os israelitas enfrentaram ataques de inimigos como os midianitas, mas Deus os capacitou a vencer essas batalhas. Durante a jornada, Deus também instruiu Moisés a realizar um censo do povo, organizando-os em tribos e estabelecendo líderes para cada uma. Isso ajudou a manter a ordem e a estrutura enquanto viajavam pelo deserto. Deus também deu instruções sobre a celebração de festas e cerimônias religiosas, como a Páscoa, que deveriam ser observadas anualmente em memória da libertação do Egito. A jornada pelo deserto foi longa e difícil, e muitos israelitas murmuraram contra Deus e Moisés, desejando voltar ao Egito. Em um momento, Deus enviou serpentes venenosas como punição, mas também providenciou uma solução. Moisés fez uma serpente de bronze e a ergueu em um poste. Quem olhasse para a serpente de bronze seria curado das picadas. Esse evento simbolizou a necessidade de fé e obediência a Deus. Finalmente, após 40 anos de peregrinação, os israelitas chegaram às fronteiras da terra prometida. Moisés, devido a um ato de desobediência, não foi permitido entrar na terra, mas Deus lhe permitiu vê-la do alto do Monte Nebo. Moisés deu suas últimas instruções ao povo e nomeou Josué como seu sucessor.
Ele então subiu ao monte, onde morreu, e Deus o sepultou em um local desconhecido. O livro de Êxodo termina com os israelitas prontos para entrar na terra prometida, sob a liderança de Josué. A história de Êxodo é um testemunho da fidelidade de Deus, da importância da obediência e da necessidade de confiar em sua provisão e orientação. É uma narrativa poderosa de libertação, revelação divina e estabelecimento de um relacionamento especial entre Deus e seu povo escolhido.